Bom dia e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência do GPA para a apresentação dos resultados da companhia no quarto trimestre de 2020. Este evento está sendo transmitido simultaneamente pela internet via videoconferência, podendo ser acessado no endereço www.gpari.com.br, onde se encontra a respectiva apresentação. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. O replay desse evento estará disponível logo após seu encerramento. Informamos que o press release sobre o resultado da companhia também está disponível no site de Relações com Investidores. Este evento está sendo gravado e todos os participantes estarão apenas ouvindo a conferência durante a apresentação da companhia. E em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador, digitando *0. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa conferência, relativas às perspectivas de negócios do GPA, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro do GPA e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaríamos de passar a palavra à senhora Isabela Cadenassi, diretora de Relações com Investidores da companhia. Bom dia a todos. Obrigada pela participação na nossa conferência de resultados do quarto trimestre e do ano de 2020. Estão conosco hoje o Jorge Faisal, que é o CEO do GPA, o Guillaume Gras, CFO do GPA, o Carlos Mário Giraldo, que é o CEO do Grupo Êxito, o Rui Souza, CFO do Grupo Êxito, Ronaldo Iabrudi, co-vice-presidente do Conselho de Administração do GPA, e o Christophe Hidalgo, também membro do Conselho de Administração da companhia. Nós vamos fazer uma apresentação sobre os resultados e, na sequência, teremos a sessão de perguntas e respostas. Eu passo a palavra para o Christophe para as considerações iniciais. Obrigada a todos e boa conferência. Obrigado, Isa. Bom dia a todos. Obrigado por participar da conferência. Antes de passar a palavra para Faisal e para Guillaume comentar desempenho no quarto tri e do ano para a GPA, queria aproveitar para fazer alguns rápidos comentários. Bom, como vocês sabem, encerramos o ano aprovando a cisão do açaí das operações de GPA. Com isso, nasceu, ou seja, o novo GPA, que passa a ser as operações de varejo no Brasil e as operações de varejo no Grupo Éxito, na Colômbia, no Uruguai e na Argentina. Assim, conformamos um grupo de varejo alimentar com uma receita consolidada ligeiramente superior a 50 bilhões de reais em 2020, um EBITDA de 3,9 bilhões em 2020 neste perímetro consolidado, e ponto importante também, este novo GPA, este novo perímetro, inicia a vida com uma dívida, um nível de alavancagem próximo de zero. Bom, rápida palavra sobre 2020, sabemos que foi um ano de muitos desafios, uma nova realidade, de certa maneira, nova realidade a qual os times do GPA se adaptaram muito rapidamente e com muito profissionalismo também. Isso é motivo de parabéns para o time do GPA como um todo, em todas as geografias. No Brasil, ano marcado pela forte recuperação do crescimento da rentabilidade em todos os formatos. Tem um destaque especial, obviamente, para o digital. O digital no Brasil cresceu este ano a ponto de se tornar líder de venda de alimento no país,
nos canais digitais, obviamente. Éxito também, entrega em 2020 um ano de sólidos resultados em venda e em rentabilidade. O Faisal e o Carlos Mário vão comentar, vocês verão na apresentação. Antes de fechar, uma rápida palavra sobre 2021. Seguimos otimista para o crescimento dos negócios em cada país de atuação. A ampliação da plataforma digital, das plataformas digitais, segue sendo uma prioridade para nós. Um dos focos também será a expansão dos formatos mais rentáveis, formato premium principalmente, ou seja, em poucas palavras, um ano no qual temos muitas ambições e ano no qual estamos muito preparados. Bom, agradeço mais uma vez a todos pela presença e passo agora a palavra para Faisal. Obrigado, Christophe. Obrigado a todos. Bom dia a todos e a todas aqui que estão hoje no nosso call de resultado. Muita satisfação da minha parte, da parte do nosso time aqui, mostrar os resultados desse último quarto e desse último ano. Eu vou passar pela apresentação no chart número 4, onde mostra nossa geografia aqui na América do Sul. Um fechamento muito positivo em todas as nossas operações. Dessa forma, a gente consolida essa nossa atuação e essa posição com o maior grupo de varejo alimentar da América do Sul. Eu sempre reforço isso, e reforço aqui mais uma vez, os investidores que compram hoje no mercado brasileiro Pecar 3 são investidores que estão comprando o bloco da América do Sul e não somente as operações do Brasil como sócios. Nós temos em todos os países um portfólio muito diversificado de operações, de marcas. Nós somos uma empresa multicanal, multiformato e com marcas líderes em todos os países que a gente opera. Foi um ano, a gente fechou por volta de quase 56 bilhões de receita bruta em reais, um crescimento de 12,7% pro forma. Pro forma já contempla as operações em ano fechado nos dois países, então foi um ano muito, muito positivo. Um ano, como o Christophe mencionou, de muitos desafios operacionais, de muita adaptação e muita agilidade nessa adaptação diante desse cenário novo de consumo e de hábitos de consumidores. No Brasil, especialmente, a gente teve uma performance que também refletida pelo amplo esforço dos últimos 2, 3 anos em remodelação do nosso portfólio, seja ele as conversões de Pão de Açúcar para G7, ou as conversões de Extra Super para Mercado Extra e Compre Bem, até mesmo o hipermercado com uma nova proposta de valor. Na Colômbia, especialmente, novas propostas de valor muito bem sucedidas, como, por exemplo, o formato Êxito Wall, nós vamos falar dos números daqui a pouco, e também o Carulla Fresh Market. Para quem não conhece muito bem a Colômbia, o Êxito é uma marca que é muito similar ao Extra, e o Carulla, uma marca muito similar ao que é o Pão de Açúcar aqui no Brasil, uma similaridade de negócio muito importante, estratégias muito parecidas entre os dois países. Ainda nesse chart número 4, também o Christophe mencionou, um destaque muito positivo esse ano da nossa plataforma digital, com mais de 3 bilhões de vendas, 1,1 bilhão aqui no Brasil e 2,2 bilhões de reais no Grupo Êxito, líder absoluto no bloco sul-americano no e-commerce alimentar, seja no Brasil ou na Colômbia, nesses dois países. O digital, ele cresceu 3 vezes a participação nos nossos negócios nesse último ano, e é um dos grandes destaques aqui do nosso crescimento. Eu quero também destacar, antes de passar a palavra aqui para que a gente fale dos resultados financeiros, destacar também que o Grupo Êxito é uma empresa com 97% de participação do GPA. O GPA, então, a partir de agora, é um controlador direto dessa empresa. 3% da participação está em free float no mercado
colombiano, listado, é uma empresa listada em bolsa, e é uma empresa, eu acho que é importante esse dado para vocês, na medida que a gente vai valorizar essa companhia pós-spin-off. Somente o Grupo Éxito na Bolsa Colombiana ele tem um valor de mercado entre 9 e 10 bilhões de reais. Então, acho que é um dado sólido, um dado super verificável aí da parte de vocês, e a gente reforça que esse valor está incorporado dentro do PECAR. Eu vou passar as palavras para o Guillaume, ele vai destacar os resultados financeiros aqui do bloco e do Brasil, e eu volto a falar logo mais sobre detalhes operacionais. Obrigado. Obrigado, Faisal. Bom dia a todos e obrigado por participarem do nosso call de resultados. Vou abordar os principais destaques do desempenho do GPA consolidado do quarto trimestre do ano de 2020. E vocês podem olhar, então, no slide número 5. O perímetro consolidado considera nossas operações do GPA Brasil, multivarejo e Grupo Éxito, como já mencionado, vale lembrar que Éxito entrou no nosso perímetro consolidado em dezembro de 2019 e, em seguida, devido ao processo de cisão, o resultado do açaí está classificado como operação descontinuada no PNL do trimestre do ano. Observamos um crescimento robusto dos nossos resultados e aqui o resultado já está retratado de elementos excepcionais fechados no trimestre que impactarão o lucro líquido do GPA em 341 milhões. Estão relacionados principalmente a créditos fiscais decorrentes do trânsito em julgado da ação ICBD relativos à exclusão do ICMS da base de cálculo PIS/COFINS. Destacou o forte crescimento das vendas brutas, tanto no trimestre como no ano, o que levou a um faturamento bruto consolidado acima de 55 bilhões de reais. No quarto trimestre, vimos uma aceleração da tendência de vendas mesmas lojas no trimestre anterior, tanto no GPA Brasil como no Grupo Éxito, impulsionado pelo crescimento de vendas do portfólio remodelado nos últimos anos e das operações de e-commerce, que seguem evoluindo de maneira acelerada em todos os países em que operamos. Em relação à rentabilidade, o EBITDA ajustado desse perímetro consolidado alcançou 1,3 bilhões de reais no trimestre, com uma margem de 9,4%, como resultado da evolução significativa no GPA Brasil, que apresentou mais um trimestre de evolução da margem EBITDA e da forte contribuição do Grupo Éxito, 5% do nosso EBITDA. Com isso, encerramos o ano de 2020 com um EBITDA ajustado de 3,9 bilhões de reais e margem de 7,8%, superior em 70 bips versus o ano anterior. Quando olhamos a contribuição por país, vemos que o Brasil contribui com pouco mais de 55%, tanto na receita quanto no EBITDA, seguido pela Colômbia, que tem uma participação da casa de 35%. Depois tem o Uruguai, que é uma operação bastante sólida, na casa de 8% e 9%, e por fim a Argentina, com uma participação marginal nos nossos resultados. Olhando agora para o lucro líquido, acionistas controladores, que é a base para pagamento de dividendo, alcançamos 2,2 bilhões de reais no ano. Este é o lucro contábil, que inclui
os elementos operacionais e também o resultado das operações descontinuadas. O lucro sem os elementos totaliza 1,2 bilhões de reais, ou 151 milhões das operações que refletem uma significativa evolução frente ao ano passado. Passando para o slide 6, vemos que a companhia encerrou o ano com um patamar muito baixo de alavancagem, de 0,1 vezes a dívida líquida sobre EBITDA. Nós saímos de uma dívida líquida consolidada em 2019 de pouco mais de 6 bilhões de reais e encerramos 2020 uma dívida líquida muito baixa de 338 milhões. Parte dessa redução vem de uma geração de caixa antes de dividendos acima de 1,2 bilhões de reais das operações continuadas, e a outra parte é efeito da deconsolidação de Sendas, que reduziu a dívida na casa de 4,5 bilhões. Esse cenário de baixa alavancagem nos deixa confortável e nos permite manter o patamar de CAPEX para os próximos anos, sustentado pela geração de caixa operacional. Indo agora para o perímetro GPA Brasil, multivarejo, no slide 8, podemos observar que o multivarejo apresentou mais um trimestre de forte evolução de venda e rentabilidade. As vendas like-for-like aumentaram de 9,2% e 11,5% quando excluímos postos e drogarias. A margem EBITDA chegou em 9%, o mais alto patamar dos últimos anos, com crescimento de 51% de EBITDA contra o ano anterior. Essa melhoria se concentra no lucro bruto, que aumenta de 3 pontos, frutos do melhor nível de quebra, do melhor equilíbrio de mix margem promo e regular, e das ofertas personalizadas segundo o perfil de clientes, permitindo otimizar os investimentos preços. No ano, o GPA Brasil cresceu em venda total 8% e mais 12% mesmas lojas e entregou um EBITDA de 2,3 bilhões em 2020. A margem EBITDA no ano chegou em 8%, evoluindo mais 80 bps, graças à recuperação do modelo hiper, a maturação das lojas super que foram reformadas, as iniciativas digitais, além do nosso controle e disciplina das despesas, com muito foco em produtividade, tanto em lojas quanto nos centros de distribuição. Agora, eu passo a palavra para o Festal, que vai comentar as estratégias dos nossos negócios. Obrigado. Obrigado, Guilherme. Caminhando aqui para o slide número 9, vou falar um pouco de forma, tentar ser resumido. Nós, como um negócio multiformato, sempre as explicações são blocadas, né? Mas vou dar um resumo rápido aqui. Pão de Açúcar. Pão de Açúcar, a gente teve uma aceleração nas mesmas lojas a 5,8% versus o terceiro TRI. Já são as nossas 46 lojas da G7, da geração 7, apresentaram um crescimento 9 pontos superior ao restante do parque. E também o e-commerce teve uma participação já de 12% nas vendas dessa bandeira. A gente, como eu disse agora no recém Non-Deal Roadshow, a gente vai para a expansão do Pão de Açúcar, depois de 2, 3 anos focalizados
em conversão de lojas de hipermercado, de mercado extra ou até de compre bem, é a vez do Pão de Açúcar agora. A gente vai investir muito mais concentrado no Pão de Açúcar, é o nosso formato premium, uma rentabilidade de double digit, uma lucratividade de duplo dígito, e a gente vai fazer um crescimento de aproximadamente 50 lojas nos próximos 3 anos. É a nossa principal bandeira em rentabilidade, ela participa por volta de 30%, 26%, mais o Minuto Pão de Açúcar, que é proximidade, por volta de 30%, e a gente quer levar esse patamar de participação dos nossos formatos premium aqui no Brasil para próximo a 40% do nosso faturamento no futuro. Nosso formato de proximidade, a gente é muito orgulhoso do trabalho que vem sendo feito nessas duas bandeiras, Minuto e Mini Extra, e também com o nosso programa B2B, de atendimento de distribuição para pequenos varejistas. A gente utiliza a mesma logística de distribuição das lojas próprias para também distribuir para terceiros, que a gente chama do nosso programa Aliados. O programa Aliados já está chegando já tem mais de 1.000 parceiros, de 1.000 lojas de supermercado, a qual a gente atende aqui em São Paulo, através da nossa central de distribuição em São Paulo. Mas, fora o aliado, são 10 trimestres consecutivos de crescimento em duplo dígito. O Q4 foi um crescimento, em particular, muito superior à nossa média, teve 33% de crescimento no critério nosso de mesmas lojas. Ressalto aqui em proximidade, nós somos um dos poucos varejistas do Brasil a ter um formato de proximidade muito rentável e pronto para expansão, que é exatamente o que a gente pretende fazer, crescendo por volta de 100 novas lojas desse formato nos próximos 3 anos, sabendo que o potencial no Brasil de formatos de proximidade é gigantesco. Dentro dos nossos formatos de supermercados regionais ou mainstream, aqui no país, ele representa 17% da nossa venda, com 2 marcas, Mercado Extra e Compre Bem. A gente praticamente finalizou, nos últimos 3 anos, nós convertemos por volta de 170 lojas de extra supermercado para essas 2 novas marcas. Essa conversão era necessária para que a gente pudesse ter um formato mais aderente com a necessidade do cliente de bairro e também copiando aqui as melhores práticas dos varejistas regionais brasileiros. O crescimento foi muito bom, o ano foi o nosso formato de maior crescimento, depois de proximidade foi o formato de maior crescimento. O Compre Bem cresceu 31%, chegando a 1 bi de faturamento, um formato de 1 bilhão já de faturamento, e o Mercado Extra cresceu 12% no faturamento nesse último ano, lembrando que são crescimentos ano após ano, desde que a gente converteu as primeiras lojas. O hipermercado, que participa 43% da nossa venda, a gente converteu nos últimos 3 anos a Açaí, ou fechamos, por volta de 30 lojas. A gente tem hoje um parque de lojas rentável, um crescimento de high single digit, dígito alto, um dígito alto de EBITDA. A gente, desde abril, maio, a gente começou a converter algumas lojas para um novo posicionamento, com muito mais competitividade perante ao mercado em geral, e também com mais proposta de valor, com uma proposta de produtos frescos também, muito mais aderente à necessidade desse cliente do Extra, que é um cliente um pouco mais popular. Essas conversões a essas novas lojas, 23 lojas, essas 23 lojas em separado cresceram 20%, aproximadamente 20% em vendas, crescimento de EBITDA também nessas lojas. A gente vai agora rolloutar as outras 80 lojas, mais ou menos 80 lojas, para o ano de 2021. No chart seguinte, no chart número 10, passando rapidamente um destaque de uma das nossas estratégias muito importantes, que é uma estratégia transversal a todos os nossos formatos, que são as nossas marcas próprias. Você pode ver na parte inferior do gráfico aqui as nossas principais marcas, Qualitá,
grande parte do nosso faturamento de marcas próprias, e novas marcas, como, por exemplo, o Nous, que é a nossa marca agora de cuidados pessoais, também muito bem sucedida nesse seu início. As marcas próprias chegaram a 20% das nossas vendas, é um dado muito impressionante, 20% das vendas de alimentos, cresceu a participação sobre o ano passado, o cliente reconhece as nossas marcas pelo seu posicionamento de preço e qualidade. Nós temos já um sortimento por volta de 5.200 SKUs somente de alimentos, com a inclusão de novas categorias, como eu disse, por exemplo, em personal care. Vários destaques no ano, vários ainda potenciais, como a marca Taek, a marca Taek, tanto aqui quanto no Brasil, uma das marcas mais fortes aqui do país, em termos de uma marca que apresenta compromissos sociais e ambientais, não só com a saúde. E a gente, um outro dado importante, a cada 100 clientes que entram nas nossas lojas, 80 clientes compram pelo menos um produto marca própria. Então, ela tem uma penetração em 80% dos tickets, que, isoladamente, se fosse um fornecedor nosso de produto, seria o fornecedor líder, com muito destaque, um faturamento acima de 4 bilhões de reais agora em 2020. Esse é um dos destaques. Não dá para deixar de falar no chart número 11, por favor, do nosso digital, que é a nossa prioridade estratégica número 1, agora para o futuro do GPA. A gente apresentou um crescimento 3 vezes no quarto TRI em relação ao ano passado, 198%. Atingimos no ano 1,1 bilhão de faturamento, sendo que o ano passado era por volta de 400 milhões. E, como eu já disse em outros momentos, ressaltando, nós temos um e-commerce rentável, com rentabilidade em single digit, um EBITDA em single digit, muito importante. Ele já é suficientemente gerador de caixa para sustentar o crescimento, seu próprio crescimento de plataforma. A gente tem números substantivos aqui, operacionais nesse ano. Atingimos a próxima 300 lojas nesse ano com distribuição Shipment from Store. Também chegamos a 6 centros de distribuição espalhados pelo país, mantendo a nossa estratégia de logística híbrida, com os despachos para o consumidor, seja da origem loja, ou seja de origem CD. E os nossos last milers aqui, nossa estratégia de last milers, alcança já a 355 lojas em 32 cidades espalhadas pelo país. Dentro do nosso ecossistema como um todo, a nossa plataforma, um dos nossos destaques também desse ano é o lançamento do nosso programa de coalizão de varejo, que é o programa Stix. Perceba que eu não estou chamando Stix de programa de fidelidade. Os programas de fidelidade, por exemplo, são os nossos Programa Mais ou Clube Extra. O Stix é um programa que faz a coalizão, ou seja, faz a união entre varejistas no país, em sociedade com Raia Drogasil e também com a parceria do Itaú. A gente tem nessa base de dados mais de 60 milhões de consumidores potenciais. A gente já atingiu por volta de 1,4 milhões de clientes até o momento, até o presente momento, com um alto nível de atuação, e a gente pretende agora, nesse ano, buscar novas verticais de varejo nesse programa de coalizão amplo do varejo brasileiro. Então, por exemplo, verticais de varejo, eu estou me referindo a, por exemplo, um varejista de moda, um varejista de pet, um varejista de construção, um varejista enfim, de todos os de esporte, por exemplo, um varejista de novos segmentos, onde a gente vai distribuir o Stix como uma moeda de coalizão, tendo em vista muito aquilo que a Colômbia já fez no seu programa chamado Puntos Colômbia. No chart seguinte, um destaque, eu gostaria de destacar aqui a atuação muito mais concentrada aqui numa das primeiras prioridades nossas, que é o nosso e-commerce, e mostrar para vocês, tentar explicar um pouco melhor para vocês um pouco da nossa estratégia nesse segmento. Primeiro, é uma estratégia totalmente baseada em dados de consumidor.
a gente tem uma plataforma de clientes reconhecidos, mais de 22 milhões de clientes, e esses clientes que aderem à omnicanalidade, ou seja, que passam a comprar além da loja física, mas também passam a comprar no site, eles gastam, em média, 2,7 vezes mais do que eles gastavam antes. É uma estratégia central nossa, é uma estratégia que não gera canibalização, muito pelo contrário, ele aumenta share of wallet do nosso cliente, e a gente tem uma estratégia, como vocês podem ver aqui no chat número 12, é uma estratégia combinada entre 1P e 3P. Eu vou explicar. Primeiro, a nossa estratégia de 1P, que é onde a gente chegou no nosso primeiro bilhão de vendas. A gente vai manter a experiência de cesta completa, a experiência de basket, a experiência de fulfillment de produtos secos e de produtos frescos. Então, nós temos a logística pronta para poder entregar, como eu costumo dizer, o almoço completo, desde do aperitivo e da salada até a sobremesa, um sorvete ou coisa do tipo. Entregar cadeia de produtos frescos na casa do consumidor no mesmo dia ou no dia seguinte, você precisa ter uma cadeia de distribuição preparada, e nós temos isso através das nossas quase 300 lojas já fazendo, e mais 6 CDs fazendo distribuição. Nós queremos aumentar essa expertise, aumentar o nosso raio geográfico de atuação, com novas regiões agora para 2021, mais CDs e mais lojas também a serem exploradas para a gente aumentar esse raio de distribuição do 1P, onde a gente é experiente, que é o alimentos. A gente lançou a nossa plataforma de marketplace em novembro. Nós estamos completando agora 2, 3 meses de vida nessa plataforma 3P. Nós temos a ambição, nos próximos 5 anos, de sermos um dos maiores marketplaces generalistas do Brasil. Mas antes de chegar a ser uma plataforma generalista, nós vamos nos especializar em categorias onde a gente tem autoridade. Então, nós vamos começar nossa trajetória como um marketplace especialista. A gente está destacando aqui 10 categorias de especialidade, onde nós vamos começar com uma estratégia combinada entre 1P e 3P. Aqui são algumas delas, por exemplo, a mercearia ou os produtos frescos, como eu mencionei. Mas, além disso, nós estamos falando de cervejas ou de cervejas especiais, vinhos e destilados, por exemplo, ou a categoria de bebê, ou a categoria de pet care, ou produtos de limpeza. Todas essas categorias que vocês estão vendo nesse chart número 12 são categorias que têm muita afinidade com as marcas Extra e com as marcas Pão de Açúcar. Então, por exemplo, na categoria de vinhos, nós já somos líderes de vinhos no Brasil, um faturamento aproximadamente de 650, 700 milhões de reais ao ano. Nós queremos ampliar, convidar todos os jogadores de e-commerce em vinhos para vender vinhos através da nossa plataforma de marketplace. E antes da gente chegar daqui a 5 anos, onde a gente vai se demonstrar como aquele varejista que tem de tudo, nesse primeiro ano nós queremos ter tudo de vinhos, nós queremos ter tudo em cervejas, nós queremos ser uma plataforma reconhecida com um sortimento completo de bebê ou de pet care, por exemplo. Então, essa é a nossa agenda principal na aceleração do marketplace agora nesse ano. Além disso, uma novidade também que a gente está divulgando aqui em primeira mão nesse release, a nossa nova estratégia aqui, que é o que a gente está chamando de 3P Out. Ou seja, nós vamos nos especializar como sellers de grandes plataformas de mercado ou de grandes marketplaces de mercado. Vender, por exemplo, dentro de um Mercado Livre, por exemplo, faz parte da nossa estratégia. A gente quer vender em várias plataformas de mercado como especialização em cima dessas mesmas categorias aqui, que são as nossas categorias foco. Além disso, a gente também está mudando a nossa estratégia em relação a last milers.
a gente trabalhou há 2 anos atrás, nós compramos uma empresa, James, e trabalhamos até então com o que a gente chama de plataforma fechada. Fazia todo sentido, o mercado evoluiu, o mercado se tornou agora, em 2020, muito mais competitivo, muito mais aberto, com muito investimento em last milers muito fortes aí de mercado. A gente está alterando a nossa estratégia para uma plataforma mais colaborativa. Então, nós vamos, sim, trabalhar, além do James, que continua sendo uma das nossas prioridades em plataformas, nós vamos trabalhar com outras plataformas de mercado em last milers. Nós tivemos ontem, por exemplo, a nossa primeira venda já em Rappi. Nós já iniciamos as operações de Rappi aqui na cidade de São Paulo e já estamos num movimento de escalar Rappi agora para todo o resto do país. Para finalizar essa parte de digital, ressaltando a frase que eu acabei de falar, antes de sermos um marketplace generalista, nós vamos buscar a especialização em cima de algumas categorias e aceleração nessas verticais de categorias muito importantes para o nosso negócio. Encerrando só esse primeiro bloco, do chart número 13, na parte do Brasil, algumas das principais mensagens aqui. A partir desse momento, depois do spin-off do Assaí, nós estamos totalmente focados agora na dedicação ao varejo alimentar, na execução dessa nossa estratégia. Essa estratégia omnicanal, que eu acabei de falar um pouquinho do digital, ela é fundamental para que a gente atenda o cliente onde ele estiver e para aquilo que ele precisar. Pela nossa participação e nossa geografia, a gente acha que a gente tem toda a competência para poder ser um dos maiores jogadores digitais do país. E como já falado e já detalhei nos últimos charts, a gente tem múltiplas alavancas de crescimento e uma confiança total que o trabalho feito até aqui e o planejamento traçado, toda a nossa preparação, ela vai manter nosso resultado e os nossos KPIs em resultados sustentáveis e contínuos para esse nosso futuro, nesse nosso futuro. Quero só destacar um outro ponto, nosso compromisso com a solidez das nossas políticas de ESG, não somente no que diz respeito à governança da empresa, estando listados na B3 com os mais altos padrões de governança, também nos nossos conselhos e nos nossos comitês, mas também os nossos compromissos e as responsabilidades de mudar o planeta que a gente vive com a responsabilidade ambiental e também com uma responsabilidade social, não só com os nossos colaboradores, no que diz respeito à diversidade, liderança feminina, raça, mas também com os nossos clientes, responsabilidade com os nossos clientes dos mais altos padrões. Nós evoluímos muito nesse assunto nos últimos 2 anos como companhia e é uma agenda central do nosso desenvolvimento como companhia para o futuro. Eu quero voltar a palavra para o Guillaume, ele vai abrir aqui a parte financeira do Grupo Êxito, que é o segundo bloco aqui da nossa apresentação. Obrigado, Jorge. Então, indo para o slide 15, o Grupo Éxito teve também uma contribuição forte nos nossos resultados, representando nesse quarto trimestre 50% do EBITDA recorrente do GPA. As vendas like-for-like foram sustentadas principalmente pela Colômbia, através dos novos formatos Éxito Wow e Fresh Market, bem como o forte crescimento das vendas online. Os 3 países apresentaram um EBITDA acima de 10% nesse trimestre, graças a uma boa gestão da margem comercial e as medidas fortes na redução de despesa. Na visão anual, o EBITDA aumentou 18%, mantendo uma margem estável versus o ano passado, de 8,3% das vendas, mesmo diante dos impactos da Covid-19, que impôs um cenário de muita restrição na Colômbia e impactou a contribuição dos negócios complementares do grupo, principalmente atividades imobiliárias e bancárias.
Por outro lado, a operação de varejo apresentou evolução da rentabilidade como resultado do crescimento dos formatos inovadores, como Éxito Wow e Carulla Fresh Market, e da estratégia unicanal, além de importante diluição das despesas em 60 bps no ano. Apenas para relembrar que os valores do quarto trimestre 19 e 2019 apresentados aqui são pro forma e estão demonstrados apenas para efeito de comparação, já que no ano somente o mês de dezembro foi consolidado nos resultados do GPA. Eu devolvo a palavra para o Jorge, que vai comentar sobre as principais estratégias do negócio. Obrigado. Obrigado, Guilherme. Se a gente puder partir para o chart 16, alguns destaques aqui da nossa operação em outros países da América do Sul. O êxito, de fato, enfrentou, conforme aqui no Brasil também, um cenário bastante desafiador, muitas restrições de circulação em 2020, restrições de circulação no ano passado até mais rigorosas do que aconteceu aqui no Brasil. O êxito tem uma participação do segmento não alimentar muito maior do que a gente tem aqui no país, no Brasil, e também tem uma participação muito mais elevada em ativos imobiliários, e mesmo assim, mesmo com todos esses desafios, vocês viram aqui os resultados que o Guilherme acabou de passar, são resultados nos quais a gente se orgulha muito do time local, de todos os 3 países, times que conseguiram entregar com muito esforço, com muita dedicação, muita adaptação do negócio, um avanço muito significativo e importante, com bases muito sólidas, inclusive, para o nosso futuro. A estratégia do grupo, ele se divide ali na Colômbia, primeiro, a falar dos formatos inovadores, que são esses 2 formatos da esquerda aqui. Primeiro, o Éxito Wow, que um hipermercado com muito mais prestação de serviço, com muito mais experiência, uma dedicação, uma especialização em categorias, como se fossem lojas dentro de loja, um aumento nas vendas de 17%, esse formato, muito significativo, 10 pontos, 11 pontos superior ao resto do parque, e agora pronto para um rollout desse formato a partir desse próximo ano. Um outro formato onde houve muita troca de experiência entre Brasil, Colômbia e Uruguai, que é o Carulla Fresh Market, o modelo, o G7, por exemplo, tem muito desse modelo, muita troca de experiência entre os países, um formato que cresceu mais de 15% no quarto trimestre, 7 pontos também acima do restante de parque de lojas, já representa 28%, quase 30% das vendas do formato Carulla no país. Dentro das características de competição da Colômbia, especialmente, com uma forte avanço de formatos de hard discount no país na última década, a gente está fortalecendo um formato que é o surto maiorista, é um formato de baixo custo no país, e é um formato que a gente se orgulha muito de que é um dos poucos formatos de baixo custo naquele país, com rentabilidade, já com demonstração de rentabilidade. Marcas exclusivas também é um grande destaque dos negócios, já são quase 17% de participação em alimentos, então participação muito próxima aqui ao que é o Brasil, marcas, inclusive, que nós trabalhamos em conjunto com o país aqui, como Taek, Architect ou Finlandec, também são marcas em comum, e dentro dos segmentos de têxtil de casa, produtos para casa, já representam quase 40% das vendas desses segmentos. O real estate foi uma área bastante desafiada no ano passado. Só para que vocês tenham uma noção aqui, os investidores, principalmente os investidores brasileiros, o Grupo Éxito na Colômbia, se fosse uma empresa de shopping center separado, seria a primeira no mercado, é a primeira empresa, é a maior empresa de real estate do mercado colombiano, e na Argentina, apesar da nossa baixa participação de mercado na Argentina,
é a terceira maior operadora de real estate do país. Chegar a um nível, num ano de pandemia, com 92% de taxa de ocupação em dezembro, é um resultado que nos orgulha muito, um atingimento muito difícil, mas que foi possível diante aos esforços de todo o time. Só para que vocês tenham ideia, o real estate no Grupo Êxito representa já por volta de 12% da rentabilidade do EBITDA do Grupo Êxito, sendo que em momentos passados já chegou a representar por volta de 20% da rentabilidade. Então, agora, para futuro, olhando para futuro, com essa taxa de ocupação atingida em dezembro, o real estate se demonstra como uma alavanca muito forte de resultado para futuro. No chart número 17, rapidamente, uma estratégia também muito parecida com a estratégia digital aqui do país, resultados muito, muito significativos, 2 bilhões de venda em 2020, com vendas de omnicanalidade geral, uma participação de 12% já no negócio. Se você pegar 12% de participação, é comparável a benchmarks mundiais, aos melhores benchmarks mundiais no segmento alimentar. Muito, muito importante essa participação atingida. É uma estratégia que também é dividida entre o e-commerce 1P, o marketplace, que já atingiu 730 sellers já nos seus primeiros meses de atuação. Já foi lançado no país a carteira digital, chamada de TuiaPay, que é uma associação com o Bancolombia na Argentina, que é um dos principais bancos colombianos, e também uma estratégia de last mile e delivery. Lá na Colômbia a gente tem uma parceria com exclusividade com o Rappi, também com crescimento em 83% no total de pedidos. Não menos importante, também quero destacar o Puntos Colômbia. Se a gente lançou o Stix agora em outubro do ano passado, o Puntos Colômbia foi lançado há 3 anos atrás. Ele já atinge a 13 milhões de clientes. Isso significa a 1/3 da população colombiana já utiliza Puntos Colômbia em sua carteira de pagamento. Então, é um programa muito expressivo, muito mais forte do que qualquer outro programa de fidelidade ou de mileage ou de pontos no país. Então, é líder absoluto nesse segmento. Indo para o chart número 18, é um país também com um negócio de complexidade, mas por esse chart aqui vocês podem ver a robustez e o tamanho do ecossistema do Grupo Êxito na Colômbia. Ele é sustentado por iniciativas muito inovadoras, focadas principalmente no cliente nessa omnicanalidade. Então, eu não vou ler o chart todo, mas como vocês podem ver, as estratégias estão divididas aqui em lojas físicas, brick and mortar, em todos os países, baseado nessas lojas físicas, diga-se de passagem, aqui com uma estratégia omnicanal muito forte, com programa de fidelidade, com negócios complementares e monetização dos tráfegos de clientes, como, por exemplo, viagens, seguros ou vendas de móvel, a nossa operadora de telefonia celular. O negócio de real estate, como eu disse, na Colômbia ele é chamado de Viva, na Argentina ele é chamado de Paseo, e também os negócios financeiros aqui com parceiros, com bancos parceiros em diversas modalidades. Então, é um ecossistema completo de atuação no país e marcas, assim, extremamente reconhecidas nos países que atuam. No chart número 19, com as principais mensagens aqui, o último chart da nossa apresentação, eu gostaria de passar a palavra para o Carlos Mário, nosso CEO do Grupo Êxito, e também ressaltar que, apesar do grupo do GPA Brasil ser controlador do Grupo Êxito, a gente preza, obviamente, por uma autonomia total e local de todos os países, porque nada melhor do que os próprios colombianos para poder manejar o seu próprio país, seu negócio do seu próprio país. Então, eu passo a palavra aqui para o Carlos Mário.
Thank you, Jorge. It's a pleasure to speak to you all and to make a synthesis of what Jorge Faisal has made in a very clear and complete way. First of all, to strengthen and to highlight the clear leadership that Éxito has in the Colombian retail environment and the Uruguayan one, where our brands are top of mind, but also top of heart, more than twice what are any other brands in these two countries. Our main differentiation today to the market are three key elements. The first one is our unmatched digital penetration, which is a benchmark in the region and I would say in the world. 2 billion reales of sales last year, going from what was already a high level of 4.5% of sales to 12.4% of sales. And very interesting, 8.8% share in food, in consumer goods, which amounts to near to 1 million reales. We had 8.5 million deliveries. That's top, not only in the country, but in the region. And it gives us a big comparative edge against our competitors. It's interesting to see that it is a combination of two forces. The force of Rappi, which is exclusive for consumer goods in Colombia, which makes around 55% of these deliveries, and our own force, our own deliveries made by Éxito, Carulla, and our other brands, which makes 45%. The second differentiation element is innovation. Innovation, even in pandemia, is more important than ever. Our Éxito Wow is a hypermarket with experience going to create a differentiation against any other hypermarket proposition and even department stores in the country. Our Wow stores now represent more than 20% of our Éxito sales with a high ROI above 30%, which is very positive for the future construction of profitability. And in Carulla Fresh Market, which is the premium format of Colombia, the only national premium format, it accounts now for 28% of sales, and it has an ROI above 15%. Finally, our Surti Mayorista is a very good combination going to professional customers like mom and pops and to the end consumer in the low-cost segment. And our third differentiation is the ecosystem of which Jorge Faisal was speaking. That is, we combine a seamless on-off strategy, given the high share of on sales. We have integrated all the processes. We don't have a team for on and a team for off, except for things like IT, but it's integrated in one vision. And the second part of this is that in the ecosystem, our complementary businesses have been a historic strength for Éxito with strong partnerships with the leaders in insurance, with Suramericana going to 1 million customers, in credit with Bancolombia going to 2.7 million cards in Colombia. And I highlight the customer coalition. The customer coalition, as Jorge says, now getting to near 30% of the Colombian population, but more than 60% of the purchasing capacity, now has 105 companies which are allies for issuance and redemption of Puntos Colombia. And Puntos Colombia deemed to become the second currency of Colombia after the peso. Finally, what I would say is we had a year with a strong retail result performance, more than 80 bips improvement in EBITDA, which compensated for the difficulties that we had in complementary businesses, given our decision to support our tenants in the real estate business and to maintain occupation above 92%, and given also our commitment with our credit customers
and the reinforcement of provisions which make today our credit business a very strong business. This would be the most important part of Éxito, saying that for 2021, we remain positive and out in retail, and that we have a very important upside coming from the complementary businesses. I would give the word now to Isabella. Obrigada, Carlos. Agora podemos abrir, então, a sessão de perguntas e respostas. Abrimos agora a sessão de perguntas e respostas. Pedimos a gentileza que os senhores façam todas as perguntas de uma única vez, aguardando a resposta da companhia. Para fazer perguntas, por favor, pressionem *1. Nossa primeira pergunta vem de Daniela Eiger, XP. Oi, bom dia. Obrigada por pegar minha pergunta e parabéns pelos resultados nas duas operações. Eu tenho algumas perguntas. A primeira em relação à própria performance de vendas, né? Assim, foi um resultado realmente muito forte, com várias sinalizações positivas. E aí, na nossa visão, isso na verdade é um indicativo de provavelmente que vocês devem continuar entregando essa performance muito à medida que vocês vão fazendo essas conversões dessas outras lojas para esses novos formatos que estão se provando serem muito positivos. Então, minha primeira pergunta é qual que é o pace dessa conversão, se a gente já deve esperar, né, todas as lojas sendo convertidas ao longo de 2021, como que a gente deve esperar isso para frente? E aí também entender como está a cabeça de vocês para o desempenho de vendas do segmento, né, sem considerar essa questão que é mérito de vocês, né, pensando de fato da demanda de supermercado, como vocês esperam que isso se comporte em 2021, à medida que a gente tem uma redução de auxílio emergencial, enfim, e continua nesse cenário pandêmico. Então, meio que um overview do que vocês estão esperando em relação a vendas e a conversão dessas novas lojas. E aí, uma segunda pergunta relacionada na parte do e-commerce, queria entender com vocês, que vocês comentaram, né, dessa eventuais parcerias com outros marketplaces, e aí vocês mencionaram inclusive o Mercado Livre. A ideia seria, de repente, ter exclusividade, por exemplo, vocês seriam o único canal alimentar de um marketplace específico, como no caso, por exemplo, Meli, ou vocês atuariam em diversos sem exclusividade? E aí também na questão do James, que vocês comentaram, né, de aí vocês atuarem em outros last mile, vocês também abririam o James para outros marketplaces, ou o James continuaria exclusivo? E se eu puder fazer uma terceira pergunta, e aí a última, em relação a nível de rentabilidade, né, de fato, vocês entregaram uma rentabilidade muito, muito boa nesse trimestre. Queria entender como que está a cabeça de vocês para frente, né, porque entendo que tem várias alavancas que foram melhorias operacionais internas, né, e de vocês, mas se tem algum ponto aí que vocês acham que pode ter de correção ainda para um patamar sólido, mas eventualmente mais normalizado. Obrigada. Obrigado, Daniela. Vamos lá. Eu entendi que uma parte da tua primeira pergunta diz respeito a conversões. Eu estou entendendo que talvez seja hipermercado, talvez que você tenha perguntado. Na verdade, para os novos formatos. Então, no caso, seria, por exemplo, o G7, no caso de Pão de Açúcar, o novo modelo no hipermercados, e mesmo no Grupo Êxito, né? Essas conversões para esses modelos que também estão se provando muito positivos. Tá bom. Bom, primeiro para o Brasil, no cenário de Brasil, a gente tem no hipermercado, a gente tem esse novo posicionamento, que sempre gera muita dúvida, muita tensão do mercado. É um posicionamento com mais competitividade em categorias de abastecimento e também muito mais proposta de valor em cima dos produtos frescos, tá? Isso a gente já colocou em 23 lojas, a gente deve fazer 80 lojas mais até junho. A gente deve concluir até junho esse novo posicionamento. Em cima do Pão de Açúcar, as conversões para G7, a gente está mudando um pouco a nossa estratégia. Ao invés de converter uma loja, que era uma geração 6, para uma geração 7,
eu estou agora fazendo o rollout dos conceitos bem-sucedidos na G7. Então, por exemplo, dá um exemplo, açougue, tá? Por exemplo, categoria de açougue. Na loja G7, o açougue foi uma das categorias que respondeu muito bem, com açougue de serviço, com balcão mais, com o fatiamento ali na hora, na frente do cliente. Foi muito bem sucedido isso. Então, ao invés de eu rolloutar a loja inteira, eu vou rolloutar o açougue para as outras 140 lojas do país. A padaria do Pão de Açúcar, quem conhece a padaria do formato G7, vai ver, por exemplo, a padaria rústica, que é muito bem falada pelos nossos clientes, muito bem avaliada pelos nossos clientes. Eu vou também fazer o rollout dessa padaria rústica para todas as lojas do Pão de Açúcar. Então, é isso que a gente está chamando de rollout dos conceitos, ou dos microconceitos do Pão de Açúcar. A gente vai se focalizar em Pão de Açúcar, a gente vai se focalizar especialmente na expansão do Pão de Açúcar, que é o nosso principal foco, tá? Em relação às conversões aqui do êxito, a gente tem um potencial, tá, de ainda expandir o êxito UOL para outras 43 lojas no país, e também um formato, deixa o Carlos Mário me completar aqui, se for o caso, 101 lojas num formato que a gente chama UOL Econo, que também é um formato um pouco mais voltado para preço, menos experiência, mais preço. O Carulla tem um potencial de mais 34 lojas, também para expansão agora nos próximos meses. E o Surte Maiorista, que é esse formato mais hard discount, mais parecido, eu não diria que é parecido com Cash and Carry exatamente, mas ele tem algumas características de aprendizado até do nosso Cash and Carry aqui do país. Ele tem um planejamento de 4 a 5 expansões por ano nesse formato naquele país. Você quer me completar, Carlos, por favor? I think it's very precise, Jorge. Thanks. Ok. Sobre cenário, Daniela, eu sou um pouco temerário de comentar um pouco sobre cenário futuro, sobre um cenário de extrema volatilidade e instabilidade que a gente está vendo no país, né? Essa semana, por exemplo, existe a prerrogativa de toques de recolher pelo país todo, a gente já está observando pelo país todo toques de recolher, o que muda a nossa operação noturna. A gente precisa dispensar os nossos colaboradores um pouco mais cedo para respeitar o toque de recolher do governo. Existem cidades que não estão permitindo a venda de bebidas alcoólicas, existem cidades, inclusive, que fecharam supermercados, só estão atendendo através do e-commerce. A gente teve que transformar a loja num dark store para atender a cidade, por exemplo. Então o cenário está muito ainda volátil para que a gente se dê uma precisão nessa resposta. O que eu posso te dizer é que a gente está muito cauteloso e a gente vem se preparando para esse cenário de volatilidade já desde o Q3 do ano passado, com muita redução de custo, com muito esforço em produtividade nas lojas, aqui na sede, na parte administrativa. A gente está preparado para que a gente possa manter a solidez dessa entrega de EBITDA que a gente vem entregando nesse ano. Eu me lembro há um ano atrás, quando eu fiz o meu primeiro release de resultado, meu primeiro call de resultado, eu disse para vocês que o GPA Multivarejo iria fazer uma entrega em 2020 gradual e crescente. O que eu digo para vocês agora, que em 2021, a gente vai ter uma entrega nesses mesmos patamares, tá? Em patamares equilibrados, em patamares muito, muito parecidos com o que a gente viu nos últimos quartos. Esse é o que a gente pretende fazer com a solidez do EBITDA, aliado a esse cenário instável e volátil. Em relação às parcerias externas que você comentou, a conversa sobre exclusividade ou sobre quem é competidor, quem é parceiro, nesse cenário novo de disrupção do mercado digital, ele vem se alterando um pouco de foco, tá? A gente quer não necessariamente ser o parceiro exclusivo dessas plataformas de marketplace, mas sinceramente, a gente quer ser o grande
parceiro dessas empresas. Primeiro, nós temos escala nacional, nós temos 800 lojas que podem servir de hub de distribuição, aliados ao hub de distribuição do próprio marketplace, e a gente tem a experiência de Fresh, que dificilmente qualquer um é muito difícil ser copiada. Para você fazer o fulfillment de alface, de ovo de galinha, de sorvete, por exemplo, produto congelado, você precisa ter loja de supermercado, você precisa ser um supermercadista para fazer. E você precisa estar na última milha do consumidor para você ser rentável. Então, nós sabemos que nós temos essas condições, então a exclusividade nós vamos conquistar, não colocar em contrato. Em relação a James, sim, a gente, da mesma forma que a gente vai trabalhar com outros last milers, o James, sim, vai ter uma abertura para poder trabalhar também com outros supermercadistas, se for interesse do supermercadista. Então, isso é o que a gente está chamando de plataforma mais colaborativa e aberta. Obrigado pela pergunta, Daniela. Excelente, obrigada. Imagina, obrigada a você. Nossa próxima pergunta vem de Guilherme Assis, Banco Safra. Olá, bom dia a todos. Obrigado por pegar a minha pergunta. Faisal, eu queria explorar um pouquinho alguns comentários que você fez. Primeiro, nessa retomada aí de abertura de lojas do Pão de Açúcar, né? Você está falando aí de abrir 100 lojas, se eu não me engano, nos próximos 3 anos, né? Queria entender como vocês veem essa expansão, qual que é o objetivo de vocês, se vocês estão procurando adensar as regiões onde vocês atuam, né? Obviamente São Paulo é uma cidade que já tem bastante loja, eventualmente deve ter algumas oportunidades, mas eu entendo que o crescimento seria para fora da cidade de São Paulo, né? E o que vocês estariam olhando? Vocês querem preencher o interior, veem oportunidade no interior de São Paulo, outros estados, como a gente deveria pensar isso, né? E lembrando aí, se eu não me engano, que vocês acabaram fechando algumas lojas em Curitiba no ano passado, né? Então, queria que você comentasse sobre a visão de vocês sobre a expansão geográfica do Pão de Açúcar especificamente. Então, essa é uma pergunta. E a segunda é em relação à mudança da proposta de valor aí no Extra, né? Acho que vocês estão sendo bem claros aí que essas 23 lojas estão tendo um crescimento aí relevante, né? E gerando valor aí para o grupo, né? O que a gente deve esperar com esse rollout para as 80 outras lojas até junho? Você acha que isso impacta a relação de margem bruta e margem EBITDA? A gente pode esperar algum impacto na margem bruta que vocês estão investindo, que vocês esperam que seja metado aí com alavancagem operacional? É assim que a gente deve ver essa mudança no Extra? São essas duas perguntas. Obrigado. Obrigado, Guilherme. Bom, primeiro o Pão de Açúcar, tá? Pão de Açúcar, para corrigir o número, e para deixar claro, tá? São 50 Pão de Açúcar nos próximos 3 anos e 100 lojas do Minuto Pão de Açúcar nos próximos 3 anos, tá? Então, são 50 de supers e 100 de proximidade. Esse é o nosso plano. Nós estamos trabalhando nesse exato momento agora no nosso plano de expansão. Eu devo ter no Q2 aqui uma divulgação mais concreta desse plano, mas ele passa por algumas premissas, tá? A primeira premissa é saturação das praças onde a gente está presente. Então, nós aqui, por exemplo, no estado de São Paulo, fora aqui, existe muitas ainda possibilidades na Grande São Paulo, no Vale do Paraíba, na Baixada e também no interior, seja no interior mais próximo a Campinas e também no interior um pouco mais distante. Existe possibilidade nas praças do Rio de Janeiro, onde a gente já tem uma operação forte, no Centro-Oeste, ali próximo das capitais do Centro-Oeste, Goiânia e Brasília, também Fortaleza, Recife, também são áreas de bastante potencial, tá? Então, a nossa estratégia, essa estratégia inicial do Pão de Açúcar, ela vai partir por saturação em cima dessas regiões.
Algumas regiões que dependem de uma entrada mais agressiva, como, por exemplo, Belo Horizonte, a gente ainda não tem um plano concreto, e eu também não vou te falar nada a respeito dessas outras capitais. Eu quero dar um exemplo claro aqui também, fazer um disclaimer de uma loja que a gente vai fazer uma expansão do Pão de Açúcar ainda esse ano, numa cidade aqui do interior de São Paulo, uma cidade de Limeira. Limeira é uma cidade que fica a 30 quilômetros de Campinas, 30, 40 quilômetros de Campinas, aproximadamente, e ela tem potencial na própria cidade para sustentar um formato Pão de Açúcar. Só que além da cidade de Limeira, nós estamos interessados em colocar em Limeira um hub de distribuição do pãodeaçucar.com, do nosso e-commerce, para um raio de atuação de 15 quilômetros aproximadamente daquela cidade. Com 15 quilômetros de atuação, a gente atende Americana, atende Nova Odessa, atende Montemor, atende Leme, atende até uma pequena parte de Campinas, a gente atende com uma mini central, com um hub de distribuição de Limeira. Então, além da saturação do Pão de Açúcar em praças existentes, a expansão dos formatos agora, ela precisa levar em conta o potencial digital que uma área física contempla. Então, é uma expansão mais de vanguarda, vamos dizer assim, e o Pão de Açúcar vai ter que seguir essa liderança do segmento alimentar. No hipermercado, os resultados iniciais dessas primeiras 23 lojas, eles contemplam mais ou menos o seguinte PNL, Guilherme. Eles contemplam um aumento de venda na casa de 20%, uma redução de margem bruta na ordem de 2 pontos e um EBITDA 1 ponto superior ao passado, comparado à mesma loja, tá? Então, com esse crescimento, com essa elasticidade de venda de 20 pontos, a gente consegue fazer uma diluição de despesas de marketing, de despesas fixas, de quebra, por exemplo, muito importantes para que a gente mantenha a saudabilidade do EBITDA do formato hipermercado para o futuro. Então, o que se esperar para o hipermercado? Uma leve redução de margem bruta e uma sustentação dos níveis de EBITDA para o futuro. É isso que se pode esperar, mas com um top line muito mais alavancado em venda e em cliente. É isso que se pode esperar. Tá bom. Faisal, só última questão em relação ao hiper, que é o extra hiper. Vocês falavam no passado que tinha a oportunidade de fechamento de lojas, né? Acho que isso já tem um bom tempo, né? Agora o discurso é muito mais, vamos mudar a proposta de valor, né? Você acha que essa nova estratégia já eliminou aquela visão que vocês poderiam fechar algumas lojas ainda? A gente deve esperar que a partir de agora não deve haver mais fechamentos de hipermercado? A gente pode ainda ter, Guilherme, talvez uns 5, meia dúzia de lojas, não mais do que isso, tá? Está sob o nosso radar, que são lojas ainda deficitárias. Não vamos ver mais fechamentos ou conversões em volumes como a gente assistiu nos últimos anos. O hipermercado, como eu disse, a gente não abre aqui exatamente o EBITDA de cada um dos formatos, mas ele é um formato no EBITDA de simples dígito, de dígito único alto. Então, é um formato que nos traz muita receita e muita geração de caixa, tá? Diferentemente do que foi alguns poucos anos atrás. Então, ele é um formato que, com esse novo posicionamento, ele pretende manter essa rentabilidade nesses mesmos patamares para o futuro. Tá bom, super claro, pessoal. Obrigado, viu? Obrigado, Guilherme. Nossa próxima pergunta, em inglês, vem de Andrew Rubin, Morgan Stanley.
Hi, Andrew here. Thanks very much for the question. My question is on digital. I was curious if there's any integration between the Brazil and Éxito operations. Do you see an opportunity to work together more in the development of digital initiatives across the countries? Thank you. Obrigado pela pergunta, Andrew. Sim, nós vemos muita possibilidade de integração, não necessariamente operacionais, porque são duas geografias completamente separadas, mas integrações em prestadores de serviço, com prestadores de serviços iguais, com estratégias similares. A gente conversa muito, por exemplo, sobre RAP, que é um ponto em comum, também faz parte do nosso ecossistema digital o programa de fidelidade, o Pontos Colômbia e o Stix, aqui no Brasil. Nós temos também já sinergias já estabelecidas, como o Meu Desconto no Brasil, que foi lançado em 2017. Em 2018, a Colômbia lançou o Mi Descuento, também com uma prática muito similar, com uma abordagem muito parecida, de conhecimento do consumidor, de como fazer uma oferta personalizada para cada um desses consumidores. Existem potenciais enormes para que a gente aumente ainda mais uma integração digital entre os dois países, mas são integrações muito mais direcionadas a estratégias e a processos do que necessariamente operações de fulfillment, por exemplo, por serem em geografias muito separadas. Se você quiser completar, Carlos. I would only add, Jorge, that one of our main exchange of knowledge and of best practices has been the fresh market with Pão de Açúcar. It was originated in Uruguay, in Montevideo, and it was brought to Colombia, and we are working on how to take the best proposals with profitability and growth from one country to the other. Obrigado, Andrew. Nossa próxima pergunta vem de Joseph Giordano, Banco JP Morgan. Olá, bom dia a todos. Obrigado por pegar minha pergunta. Queria explorar um pouquinho a bandeira Pão de Açúcar. Vocês estão falando em voltar a expandir, rollout de melhores iniciativas da G7. Eu queria entender um pouquinho, quando a gente olha para o Same Store Sales, ele foi, digamos, bastante fraco quando a gente olha comparativamente a outros formatos, competidores e a inflação de alimentos. Então, eu queria entender um pouquinho o que vocês estão vendo de dinâmica interna dentro da bandeira, e aí até pegar um pouco de feedback em termos de stockout, talvez posicionamento de preço, só para entender o porquê essa bandeira continua a underperformar dentre as outras, sendo que, vamos dizer, talvez a mais importante aí para a estratégia de médio prazo. Segundo ponto, eu queria explorar com vocês a questão dos não recorrentes e as constantes provisões para contingências fiscais. Então, eu queria entender o que a gente deveria pensar nessa linha de outros que sempre vê um valor muito mais alto que a gente imagina em termos de contingências fiscais. E, por último, pegar um pouco o que foi a mudança de mindset dentro da companhia, né, para começar a adotar novamente essas plataformas de agregadores, né? Historicamente, a Éxito foi uma grande parceira do RAP, então eu queria entender o porquê era tão diferente aqui e agora muda essa cabeça. Obrigado. Obrigado, Jordano, pela pergunta. Eu vou responder a questão do pão e dos agregadores em conjunto, tá? Depois eu vou passar a palavra para o Guillaume falar dos outros. Bom, o Pão de Açúcar melhorou no último quarto, né? Ele sofreu no Q2 e no Q3, especialmente com uma migração dos consumidores para outras cidades do interior e da Baixada, saindo das capitais, onde a gente está com lojas mais concentradas. Esse foi o fato do Q2 e do Q3, especialmente. No Q4, esse fato ainda perdurou,
um pouco em menor intensidade. Muitas famílias voltaram aqui para São Paulo, para o Rio de Janeiro, para Brasília, para a cidade de Brasília, para voltar com as suas atividades, com as escolas de filhos, etc. Mas 2 outros efeitos aconteceram, downsides, né, aconteceram no Pão de Açúcar, que atrapalhou um pouco uma performance em outros patamares. Primeiro, uma migração, como o Pão de Açúcar é um formato de preço mais alto, de preço mais caro, com o nível de desemprego, com a queda de renda, lembrando que o Pão de Açúcar não é só para premium ou cliente AA, ele também serve uma população de classe B+, e B- também, de forma a compras de abastecimento, né, do lar, e não só compras de reposição. Então, ele sofreu, sim, uma perda de consumidores para canais mais baratos. Vários consumidores migraram, por exemplo, para o próprio Extra Hiper, e também a gente tem informação de alguma migração para a nossa concorrência. Um outro fator que diz respeito aos last milers, a competição dos last milers intensificou muito durante o ano de 2020. Os crescimentos das plataformas foram em níveis de crescimento de 3 dígitos, algum deles crescendo 4 dígitos de month over month. A gente teve uma mudança diante do cenário de pandemia, diante do cenário futuro, de sair de uma plataforma fechada, de sair somente do James fechado, e passar a jogar esse jogo junto com parcerias robustas e sólidas com last milers terceiros. O Pão de Açúcar foi um dos formatos que sofreu com uma ligeira perda de market share em cima desse avanço dos last milers pelo mercado. Isso é muito notório no que aconteceu, especialmente aqui no Sudeste, seja São Paulo ou seja Rio. A digitalização das compras de e-commerce alimentar da população, ela começa pela pirâmide social mais alta. Ela começa pela classe A, depois ela migra para a classe B, e ela também começa do Sudeste para as outras regiões do país. E esse efeito foi um efeito forte em cima das vendas do Pão de Açúcar. Então, dentro do que a gente olha para o futuro do Pão de Açúcar, a gente, com essa mudança de estratégia de plataforma mais aberta, a gente vai mitigar esses efeitos, a gente vai participar, e vai ter o efeito contrário agora, é o que a gente espera, de um ganho de participação de mercado no Pão de Açúcar, jogando não só com plataformas externas, mas também com e-commerce muito forte. O pãodeaçucar.com é o maior vendedor de alimentos na internet no país, e os efeitos de pandemia, eles vão ligeiramente reduzindo ao longo do ano. Pão de Açúcar continua sendo a bandeira com o maior índice de rentabilidade que a gente tem. Ele aumentou o nível de EBITDA em relação a 2019. Ele é a nossa bandeira preferencial para o crescimento. Ele tem uma proposta de valor clara, madura, sólida, e não vai ser por um movimento de curto prazo que a gente vai abandonar ou vai mudar drasticamente qualquer estratégia desse formato para frente. Nós estamos muito confiantes no Pão de Açúcar e muito seguro que o Pão de Açúcar faz parte de um crescimento central nosso do negócio para frente. Guillaume? Sobre APCO, as outras despesas, o que posso dizer que nós terminamos este ano com um valor de APCO positivo, principalmente impactado pela revalorização da nossa participação da FIC no âmbito do projeto de decisão Açaí. E nos anos passados tivemos valores importantes por causa dos anos, lembrando que tivemos reorganizações societárias, né, com a venda da Via Varejo, a compra do Éxito e agora o spin-off do Açaí. Isso foi um gerador de APCO importante.
Tivemos também do lado operacional reestruturação das lojas, redução do nosso footprint hiper, menos 31 lojas, sendo 24 que foram convertidas para açaí, e tivemos também a conversão de todo o nosso parque do super, que representam 175 lojas. Tivemos também a despesa Covid. São três naturezas de despesa muito importantes, muito estruturantes, que nós achamos ter terminado. Não vemos para frente outros projetos desse tamanho que podem impactar nosso nível de APCO. Então, podemos ter nos próximos anos alguns fechamentos isolados de lojas, de algumas lojas, mas nada mais que isso, como comentou o Jorge. Do lado do tributário, tivemos neste trimestre uma contingência então tributária relacionada ao IPI, nas transferências internas de mercadoria, que segue a decisão do STF do segundo semestre. Esse risco foi provisionado. O que posso dizer é que as contingências fazem objeto de uma revisão permanente por nossas equipes e os advogados, estão controlados pelos auditores. O nível de provisão que temos hoje nos parece confortável. Nós temos 1.400 de contingências prováveis que são 100% provisionados. O saldo das contingências possíveis estão sob controle e seguem a monitoramento permanente por nossos advogados e não temos nenhuma alerta neste momento. Então, também este assunto para frente, para 2021, não antecipamos um risco adicional desse tamanho que conhecemos este ano. Aproveito também para sinalizar que, em paralelo disso, nós continuamos reduzindo muito nossa carteira de contencioso. Do lado trabalhista, reduzimos de 11% o ano passado o número de casos trabalhistas, após uma redução de 25% no ano anterior. E também do lado das contingências imobiliárias civis, também nós tivemos uma redução da nossa carteira de menos 36% de casos litigiosos. Perfeito, só queria voltar, obrigado, só para esclarecer, então, assim, quando a gente olha para essa linha de outros, ela deveria ser mais próxima de zero, pelo que eu estou entendendo, dado que os níveis de provisões, eles já estão bem adequados, né? E voltando nos pontos do Faisal, só queria entender, assim, se teve uma diferença relevante de performance entre os formatos do pão reformados e não reformados. Obrigado. Sim, Jordano, a gente teve o Pão de Açúcar, ele performou por volta de 4 pontos acima. Vamos lá, no último trimestre, Pão de Açúcar teve um crescimento mesmo as lojas de 5,8 aproximadamente. As lojas reformadas cresceram por volta de 8, 9% aproximadamente, tá? Eu não tenho o número exato de cabeça, salvo engano aqui, acho que é isso mesmo, 9%, né? É 9%. Isso mesmo. 9% contra 5,8%. Então, elas continuam, as propostas de valor que elas entregaram, que a gente vai rolloutar no nosso projeto de expansão, e também rolloutar os conceitos, né, para as outras lojas, como eu disse, continua agora como ponto central do Pão de Açúcar para esse ano. Obrigado, José. Agradeço. Nossa próxima pergunta vem de Gustavo Oliveira, UBS. Olá, boa tarde a todos. Obrigado por pegar minha pergunta. Eu queria fazer um follow-up ainda no novo relacionamento com o Rappi. Vocês foram pioneiros, né, no relacionamento com o Rappi lá atrás
e depois existiu uma questão de quem era o dono dos dados, quem tinha acesso aos dados do cliente. Eu queria entender se esse novo contrato com o Rappi, se nesse contrato vocês têm acesso aos dados do cliente, o cliente também vai poder participar e utilizar os pontos, né, os sticks. Então, eu queria entender um pouco melhor o que muda. E também, nesse sentido, qual que é o balanço ideal para vocês entre ter a tua entrega de e-commerce direta, por loja, e click collect e ship from store, que você já falou que está por volta de 56%, e o last milers, né? Qual que seria o balanço ideal? Não sei se a Colômbia é uma referência para isso. E a última pergunta é em relação aos hipermercados. Vocês comentaram que existem 5 lojas deficitárias ainda. Essas lojas poderiam ser convertidas? Tem algumas lojas que ainda faria sentido ser convertida, mesmo que não sejam essas 5 lojas, que faria sentido ser convertida para sair, né? Que obviamente é uma empresa independente, mas ainda é uma empresa aí dos mesmos controladores, né? Então, como é que vocês estão pensando a respeito ainda sobre algumas conversões futuras? Obrigado. Obrigado, Gustavo, pela pergunta. A nossa relação com o Rappi, como eu disse, ela é uma relação que está reiniciando agora, né? Nós estamos retomando a relação. É uma relação já muito mais avançada do ponto de vista de troca de experiência, troca de dados. Então, os dados dos consumidores que vão comprar nas lojas do Pão de Açúcar e do Extra vão ser compartilhados com a gente vai ter posse desses dados. Nós também evoluímos um pouco na nossa estratégia, não só dados é o importante, mas mais importante do que dados é a jornada, né? A jornada do consumidor que é mais importante, porque no momento que o consumidor está lá dentro do aplicativo Rappi, ele está entrando numa subdivisão do aplicativo Rappi, que é dentro do Pão de Açúcar. E, nesse momento, eu tenho que fazer uma prestação de serviço a melhor, porque ele sair da aba Pão de Açúcar e para uma aba de outro concorrente, ele está a uma distância de um dedo, né, de diferença. Então, a competição nas plataformas de last milers, elas vão estar relacionadas à melhor prestação de serviço. E a prestação de serviço que a gente já tem no nosso e-commerce próprio, ela está em níveis acima de 95% de SLA, em vários indicadores, tá? Como, por exemplo, respeito ao prazo de entrega, lead time, pedido completo, que a gente chama, pedido perfeito, que são todos os indicadores internos. A gente está com um nível de serviço acima de 95%, e levando esse mesmo nível, para dentro do last miler, de outros last milers, a gente sabe que a gente vai conquistar a jornada do consumidor, que é muito mais importante do que o dado em si. O nosso e-commerce próprio, pãodeaçucar.com e clubeextra.com, continua sendo a nossa prioridade estratégica, tá? Nós já chegamos a esse primeiro bilhão, nós temos um planejamento de crescimento alavancado também para esse ano, mantendo rentabilidade. E um dos segredos de manter a rentabilidade é exatamente essa equação de ter aproximadamente entre 60% a 70% de vendas feitas através de Shipment from Store. Shipment from Store é o modelo mais lucrativo que a gente tem, muito mais lucrativo do que centrais de distribuição. Então, tentando responder de forma concreta, a gente pretende manter uma alta participação do nosso e-commerce próprio e crescente. Não queremos canibalização com a nossa plataforma própria, dentro de participações de modalidades de fulfillment que mantém o negócio rentável e sustentável. Tá? Dentro da tua segunda pergunta de hipermercados, a gente pode, sim, conversar com o Açaí. Eventuais conversões ainda podem acontecer nesses níveis bem menos acelerados do que já teve no passado. A gente vai tratar isso agora como empresas separadas, como tratando todas dentro dos comitês e dos conselhos como partes relacionadas. A gente vai tratar essa relação
como se fosse uma empresa competidora, apesar de ser o mesmo controlador. Então, essas 5 ou 6 lojas que eu mencionei, elas não necessariamente serão convertidas para açaí, elas podem simplesmente ser fechadas por conta da falta de sustentação de resultado. Mas, mais uma vez, tá? Nossa estratégia central no hipermercado é o rollout do projeto e a sustentação desse simples dígito alto de rentabilidade. Ok, muito obrigado, está bem claro. Nossa próxima pergunta vem de Robert Ford, Bank of America. Muito obrigado. Bom dia a todo mundo e parabéns pelos resultados. Carlos Mário, como você está pensando na Argentina? As vendas do 4T pareciam ficar abaixo da inflação e no contexto de controles de preços, relatórios de escassez e ajustes salariais esperados, os desafios parecem estar se intensificando. E Faisal, com relação à sua estratégia de 3P Out, você prevê vender todo o sortimento ou conjunto? E quando se trata de coleta na loja, entrega ao consumidor e dados, como você olha esse negócio? Obrigado. If you want, Jorge, I'll take Argentina first. And so Argentina is going through a double turmoil, I would say the pandemic, plus its own macroeconomic problem. What we did this year was to try to protect profitability. That was very important. And we got a positive EBITDA and probably one of the worst years of Argentina. We did an investment to protect the occupation of our real estate, of our 15 galleries. That's key because it's an important part of the value of our operation. And we kept it at a high level of 90%, which is incredible for a country as Argentina. It's important to bear in mind that each gallery in each of those cities like San Martin or Córdoba or Posadas to the north of Argentina, of Buenos Aires, they are or the first or the second most important gallery in each city. And they have been very much resilient at this moment. Also, we come from a difficult moment in the first semester to a much better one in the second semester, not only in profitability, but also in sales growth. And as you can see, for example, in the last Q, we had an EBITDA margin of 10%, which is very strong for Argentina. Nas perguntas relacionadas ao 3P Out, a gente vai começar aos poucos, Robert, a expansão do nosso sortimento como seller. A gente deve começar com aproximadamente 1.000 SKUs, muito ainda na parte seca, tá, dos produtos de grocery, e aí, gradualmente, junto com o parceiro, oferecendo possibilidades diferentes de fulfillment by store, onde a gente vai incluindo as categorias de fresh. Esses são os nossos primeiros 2 passos, tá? Isso é o que nós chamamos de fase 1. A fase 2 desse processo é ir para aquelas 10 categorias de forma mais robusta, onde são categorias que nós consideramos que nós temos autoridade de sourcing, de compras, de expertise da categoria. E aí uma fase 3 mais futura, talvez para 2022, a gente expandir portfólio para categorias de non-food. Esse ano, o target é a gente começar a operar com vários parceiros externos, ampliando o sortimento, mantendo o nível de serviço acima de 95% de SLA. Pessoal, em termos de coleta na loja, entrega ao consumidor e dados, como você está olhando essa operação? Eu creio que você está se referindo às experiências de click and collect, certo? Não, um pouco de todo, não?
I'll say it in English. How are you thinking about in-store? Is it your employee or their employee that picks in store? Is it, how are you thinking about delivery? Is it going to be wide open in terms of the last mile fulfillment to the final client? And then when you're thinking about the data, is the data sharing agreement going to be like what you expressed earlier with Happy, or is it going to be a little bit different? I was just trying to understand the detail, because I think sometimes the devil is in the detail, and you really want that great consumer experience. That's what you've been expressing so far. Ok, entendido. Primeiro, o que nós chamamos de picking, ou shopping, né, o shopper, experiência de shopper, que é um dos maiores custos, inclusive, do digital. A gente está fazendo uma estratégia combinada ainda com shoppers do parceiro e shoppers próprios. Nós treinamos, hoje nós temos por volta de 1.500 pessoas aproximadamente nas lojas, especializadas e treinadas em fazer o picking nas gôndolas para poder fazer o fulfillment. Essas pessoas que fazem hoje basicamente a experiência dentro do pãodeaçucar.com, elas vão ser treinadas em alguns casos para polivalência, aproveitando da polivalência para fazer também o picking para esses parceiros terceiros. A gente ainda está nos primeiros passos operacionais, e também a modalidade onde o parceiro, como por exemplo o Rappi, coloca o shopper dentro da nossa loja fazendo o picking exclusivo de Rappi. Então, as modalidades vão ser combinadas a ponto de que a gente não atrapalhe a jornada do consumidor em loja física. A gente não quer ter uma loja com muita intensidade de picking no e-commerce, e a nossa malha de distribuição, nossa quantidade de lojas que a gente tem, a gente consegue fazer uma estratégia de separação. Por exemplo, aqui em São Paulo, no Jardins, eu posso ter uma loja no Jardins aqui com Rappi, e posso ter uma loja em Moema com Mercado Livre, por exemplo, fazendo distribuição do Mercado Livre. Aí eu não concentro muitos shoppers, muito picking, muitos motoqueiros, atrapalhando a experiência do consumidor de loja física. Em relação a data sharing, os nossos contratos com esses terceiros vão estar englobando as cláusulas de data sharing. Esse data sharing, com todo respeito à LGPD, às leis de proteção de dados, a gente vai incluir esses dados dentro de um data lake próprio, e trabalhando esses consumidores de diversas formas. Ainda não está muito bem definido, Robert, a utilização desses dados em programas de fidelidade cruzados, tá? Como, por exemplo, os consumidores de Rappi ter acesso aos descontos do meu desconto, ou vice-versa, tá? Alguns descontos em cruzados. Isso está em plena discussão nesse momento. Nós estamos agora nos primeiros passos para que a gente possa acelerar essas parcerias o mais rápido possível. Ficou claro, Faisal. Muito obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Irma Sgarz, Goldman Sachs. Bom dia, uma boa tarde para vocês. A maioria das minhas perguntas já foram feitas, mas eu queria voltar um pouco para uma coisa que vocês já falaram em relação com uma estratégia promocional do RIPA, em relação com os programas de lealdade, mas eu queria entender um pouco como que vocês estão pensando sobre a oportunidade de alavancar toda essa base de clientes recorrentes para monetizar oportunidades de marketing e mídias, principalmente com fornecedores. Acho que vocês já fizeram no passado, combinados com o fornecedor para trazer algumas promoções interessantes, mas como que vocês estão pensando sobre as receitas adicionais que isso poderia trazer? Não sei se vocês já fizeram alguma estimativa de com o mercado endereçável disso e quanto deste mercado que vocês poderiam capturar. Obrigada. Através A gente já tem um negócio, Irma, e isso é inteligência e vende para os nossos fornecedores como insight de categoria. Isso é muito usado para
Category Management. É um negócio de volumetria ainda relativamente marginal no nosso negócio, por volta de 25 milhões de reais de receita. Isso já é um negócio recorrente, a gente faz isso com um parceiro em comum, inclusive com Colômbia, que é a dunnhumby. A dunnhumby é o nosso parceiro de venda de insight, de monetização de dados. Agora, a monetização de mídia é um negócio, a gente já fez os estudos de mercado endereçável, a gente tem um mercado endereçável aproximadamente uma receita por volta de 100 milhões de reais, aproximadamente 100 milhões de reais, nos quais a gente quer abordar esse mercado nos próximos 3 anos. A gente está em plena negociação com um parceiro de mídia digital, com especialização da venda de mídia digital, onde a nossa estratégia vai ser em mídia que nós chamamos mídia in, mídia out, mídia in, onde a gente vai vender mídia em cima do tráfego dos nossos aplicativos e sites, e mídia out, onde a gente compra mídia em um portal, por exemplo, um portal externo, e faz uma mídia e vende essa mídia programática para parceiros externos, para fornecedores ou para clientes de agências, tá? Então, esse é um programa que, meados do ano, talvez Q2, Q3, a gente faça algum disclaimer mais detalhado aqui sobre o lançamento desse programa. Legal, ótimo, obrigada. Essa minha última resposta vale Brasil e Colômbia, tá? Nos 2 países nós vamos fazer isso. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra para as considerações finais da companhia. Bom, antes de mais nada, queria agradecer a todos, pedir desculpa pela extensão do tempo, acho que foi muito rico aqui o fórum, já são quase 2 horas, fazer um fechamento de forma muito rápida. Queria reforçar aqui, com esse processo de separação da cisão do açaí, a gente também está tomando uma decisão aqui de assumir definitivamente a marca GPA para as operações de varejo aqui no Brasil. Vocês não vão mais nos ver falando do nome multivarejo nos materiais de RI ou nos materiais de comunicação externa. Então, o multivarejo era uma subdivisão interna que, com essa cisão, não faz mais sentido que a gente mantenha uma subdivisão com esse nome. Então, a gente vai usar a marca GPA, que tem um equity muito valioso, muito reconhecido para esses públicos mais estratégicos nossos aqui no país, tá? Também eu quero mais uma vez reforçar a todos que nós somos um grupo de atuação na América do Sul, com o GPA como controlador, com autonomia local, com muitas marcas líderes em todos os países que a gente adota, e que a gente tem, apesar de um cenário ainda volátil, instável, a gente vai manter um crescimento rentável e um crescimento em níveis de EBITDA parecidos com o que a gente teve ao longo desse último ano, porque as bases de trabalho foram bases de trabalho sólidas para que a gente possa manter esse trabalho para o futuro. E não menos importante do que tudo que a gente falou, eu quero fazer um grande agradecimento ao time do GPA, que está aqui nos assistindo em grande quantidade de pessoas. Quero dar um parabéns a todos, parabéns ao pessoal da Colômbia, da Argentina, do Uruguai, do Brasil, por um ano que deve e pretende ser um ano marcado por uma virada e que daqui para frente a gente volte a ter uma trilha de crescimento sustentável. Então, agradecer a todos aqui pelo call. Eu passo as palavras para as considerações finais do Ronaldo e a Brode. Está no mudo, Ronaldo, seu microfone. Desculpe. Eu queria dar uma palavrinha de agradecimento em nome do Conselho. Quero falar em nome do Conselho e no meu próprio nome. Eu acho que nós estamos agradecendo
pela execução exemplar da estratégia de separação que foi implementada. Eu diria que foi uma estratégia cirúrgica de separação das duas companhias no Brasil e a assunção clara, transparente, mas com autonomia do controle do êxito na Colômbia. Acho que esse é um ponto importante que precisa ser destacado. Na minha visão, essa é a mudança mais estrutural de todas que já foram realizadas na história do GPA. Fazer uma cisão conforme foi feito, de forma como foi feito. E eu acho, a nossa visão como conselheiro, é que essa mudança estratégica ela vai permitir que as companhias, primeiro, tenham um management, já eram independentes, mas ainda muito mais independentes, focados na estratégia e na execução. Eu acho que um segundo ponto importante é que isso criará mais oportunidades de crescimento e geração de valor para todos, e eu digo para todos, todos que estão nos ouvindo. Um terceiro ponto que eu acho que é não menos importante, mas eu acho fundamental, é que isso permitirá de forma transparente que cada investidor, cada um de vocês, possa entender melhor e acompanhar a estratégia, o management e a entrega da companhia. E eu acho que no final do dia, tudo isso vai permitir que o Faisal, Carlos, enfim, possa tomar decisões de investimento buscando o que é o melhor retorno para aquela bandeira, para aquela companhia naquele momento. Nós estamos muito confiantes, porque uma coisa é você ter uma estratégia, você ter um desenho bem feito e ele ter sido bem implementado, mas nós estamos muito confiantes porque a gente tem um time, e aí eu estou falando com todos vocês, o Faisal colocou bem, inclusive com todos que estão nos ouvindo, que tem uma grande capacidade de execução. Eu acho que a entrega de cada trimestre durante o ano de 2020, que foi uma entrega crescente em termos de resultado, demonstra claramente o que eu estou considerando como sendo um diferencial importante, além dessa cisão cirúrgica que foi feita. E por último, e na minha visão tão importante quanto, eu acho que essa cisão, como foi planejada e como foi executada, ela permitirá ao management entregar resultados com uma governança agora 100% focada em definir a estratégia e apoiar o management na execução dessa estratégia, na busca do que o Carlos apresentou, do que o Faisal apresentou, de melhores resultados. Resultados esses sempre dentro das melhores práticas ESG. Nós falamos muito disso durante toda a nossa apresentação. O Faisal apresentou muito sobre o que já foi feito, mas na nossa visão, muito ainda nós vamos ter que fazer resultados com foco nas melhores práticas ESG. Então, nós estamos muito confiantes e estamos muito convencidos que estamos no ótimo caminho. Eu acho que o desenho de 2020 é um bom indicador para o futuro. Então, parabéns ao time e obrigado a todos que participaram conosco dessa jornada aí de quase 2 horas, como diz muito bem o Faisal. Obrigado especialmente ao Faisal, ao time do GPA, ao Carlos, ao time da Colômbia, enfim, a todo o nosso time que faz essa grande companhia. Boa tarde a todos. Obrigado. A teleconferência de resultados do GPA está encerrada. O Departamento de Relações com Investidores do grupo está à disposição para responder as demais dúvidas e questões. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.